Pés como da corça para alcançar os lugares altos. Capítulo 1. Na aldeia de muito tremor, essa é a história de uma jovem garota chamada Medo, que aprendeu a confiar no pastor principal. É a história de como ela deixou seus parentes temores e foi com o pastor para os lugares altos, onde o amor perfeito lança fora todo medo. Medo morava em uma pequena cabana branca e tranquila no Vale da Humilhação. Ela tinha muitos amigos que moravam na mesma vila que ela. Muitos de seus vizinhos na vila do Medo trabalhavam para o pastor principal. Por vários anos, a própria Medo esteve ao seu serviço. Eu vou colocando umas gravuras aqui. Esse livro ele é uma artista que a ilustrou. Então essa é a vila onde Medo morava. E ela trabalhava, ela era de uma família, que essa família era do temor. Ela amava o seu trabalho e realmente queria fazer o pastor feliz, mas em seu coração, Medo estava preocupada. Ela preocupava com o seu corpo aleijado, seus pés estavam tão tortos que ela mancava e muitas vezes caía enquanto fazia o seu trabalho. Ela também se preocupava com a sua boca, também era assim, torta, e era difícil para ela falar claramente. Medo sentiu que ela não era muito bonita. Mais do que qualquer outra coisa, Medo queria ser bonita, graciosa e forte, como muitos outros trabalhadores do pastor. De fato, ela queria ser o próprio pastor-chefe. Mas tinha medo de que isso nunca fosse possível. Havia outro problema ainda maior em sua vida. Medo era um membro da família dos Medos e seus parentes viviam por todo o vale. Ela nunca poderia se afastar dele. Vou mostrar aqui a outra imagem. Eu achei interessante de a gente passar, da gente mostrando a imagem para a gente realmente entrar nessa história. Abre o seu coração para você entrar nela. Amém? Então essa aí era a família do Medo. Medo era órfão e crescera na casa da sua tia, pobre senhora de Esmal. Essa senhora era os pressentimentos sombrios que significava estar sempre com medo e preocupada com todas as coisas terríveis que podiam acontecer. Medo vivia com a sua tia e seus primos Sombrio e Rancor, e seu irmão Covardia. Covardia significa ter muito medo. Ele era um valentão que sempre significava e direcionava todas as coisas para esse lugar de muito medo. A família dos Medos odiava o pastor principal e ficaram chateados por Medo ser um das servas do pastor principal. Eles continuavam tentando fazê-la parar de trabalhar para ele. Então um dia terrível, seus parentes foram para a cabana onde morava Medo e anunciaram que ela ia se casar com Covardia. Que ideia horrível! Deveria ter ordenado que todos deixassem sua casa. Mas a pobre Medo ouviu seus parentes temendo. Ela ficou sentada, encolhida diante deles, repetindo várias vezes que nada a faria casar com Covardia. Quando finalmente a deixaram em paz, já era tarde da noite. De repente, Medo pensou em algo que a fez se sentir mais feliz. O pastor principal levava seus rebanhos de ovelhas ao lugar aonde elas bebiam água, na vila. Medo o encontrava lá todas as manhãs para aprender o que ele desejava para aquele dia e novamente à noite para dar a ele seu relatório sobre o trabalho do dia. Ainda tremendo de medo,
Ela chegou ao poço onde o pastor a esperava. Ela contou a ele o que a sua família de medo havia dito a ela. Vamos olhar aqui, preste bastante atenção nessa história maravilhosa. Amém? O que eu posso fazer? Ela chorou. Eles realmente não podem me fazer casar com covardia, podem? Já é ruim o suficiente para mim ser medrosa desse jeito. Eu não aguentaria ser a senhora covardia pelo resto da minha vida. Aí ele disse a ela, isso é uma conversa entre ela e o pastor. Não tenha medo, disse o pastor gentilmente. Você está ao meu serviço. Se você confiar em mim, eles não poderão forçá-la. Ele fez uma pausa por um momento e continuou. Medo, você nunca deveria ter deixado seus parentes temedores entrarem em sua casa. Eles são inimigos do rei a quem você serve. Eu sei, gritou o Medo. Mas sempre que encontro algum dos meus parentes, eu sinto-me tão fraca. Enquanto eu viver no vale, continuarei a encontrá-los. Eles estão em todo lugar. Agora terei medo de deixar a minha casa. Medo olhou através do vale e do rio para as belas montanhas. Olha isso. Ela gritou de todo o seu coração: se eu pudesse deixar esse vale e ir para os lugares altos. Os temores e meus outros parentes nunca poderiam me alcançar lá. Para sua grande surpresa, o pastor respondeu: eu esperei muito tempo para ouvi-la dizer essas palavras. Medo, seria melhor você deixar o vale e ir sim para esses lugares altos. Você precisa viver no reino do amor. Não há medos de qualquer tipo, porque o amor perfeito, ele lança fora todo medo. Medo olhou para ele com espanto. Ir para os lugares altos? Ela exclamou. E morar lá? Se eu pudesse. Há meses que eu penso nisso, dia e noite. Mas não é possível. Eu nunca poderia chegar lá. Eu sou aleijada. Ela olhou para os seus pés tortos e os olhos cheios de lágrimas. As montanhas são tão íngremes e perigosas. Disseram-me que apenas as corças podem se locomover-se com facilidade e segurança naquele lugar. Vamos olhar aqui a corça. É bem verdade que o caminho para os lugares altos é difícil e perigoso, disse o pastor. Tem que ser, para que nada que seja inimigo do amor possa entrar no reino. Nada aleijado ou deformado é permitido. E as pessoas que moram lá precisam de pés como os da corça. Eu tenho esses pés, acrescentou ele com um sorriso. E começou a saltar as montanhas com a maior facilidade e prazer. Medo, eu também posso transformar os seus pés em pés de uma corça e conduzir você para os lugares altos. Você poderia me servir muito melhor e estar fora do alcance de todos os seus inimigos. Medo olhou para ele. Fazer meus pés como os da corça, ela repetiu. Como isso é possível? E a minha boca feia e torta? É verdade, disse o pastor. O que você precisa é ser transformada antes de poder viver nos lugares altos. Mas se estiver disposta a ir comigo, eu prometo ajudá-la.
Nas montanhas, à medida que você se aproxima dos lugares altos, o ar é tão limpo que fortalece todo o seu corpo. Existem correntes de cura, onde tudo que não é belo é lavado. Há mais uma coisa que devo lhe contar, Medo. Nenhum membro da família Pavor pode entrar no reino do amor. Você terá que receber um novo nome primeiro. Você está com medo de ser transformada completamente e receber um novo nome? Ele perguntou para ela. Estou sim. O pastor colocou a mão sobre o coração dela. E ela sentiu doçura e dor. Misturadas, doçura e dor misturadas. Eu planto a semente do amor em seu coração, disse ele. Quando florescer, você receberá um novo nome. Há mais uma coisa que devo lhe dizer. Eu mesmo levarei seus pés até as montanhas, para que não haja perigo dos seus inimigos. Medo, a partir de agora, você não me verá o tempo todo, mas eu poderei te ouvir. Sempre que você falar comigo, sempre que você me pedir ajuda, eu prometo ir até você imediatamente. 2 ajudantes especiais a guiarão em lugares íngremes e difíceis, enquanto seus pés ainda estão aleijados e você só poderá ir devagar. Eu mesmo os escolhi. Você os aceita com alegria e deixa que eles sejam seus ajudantes? Oh, sim, ela respondeu imediatamente, sorrindo. É claro que tenho certeza de que você sabe o melhor. E o que você escolher para mim está tudo bem. Então ela acrescentou com alegria. Eu tô sentindo que nunca mais eu vou ter medo. O pastor a olhou com muita gentileza. Ninguém entendeu melhor que ele que crescer na semelhança de um novo nome leva muito, muito tempo. Mas ele não disse isso a ela. Em vez disso, ele disse: agora você pode ir para casa para se arrumar. Não conte a ninguém sobre a nossa jornada para os lugares altos. Precisa ser um segredo. Precisa ser um segredo entre nós. Esteja pronta para vir quando eu te chamar. Olha só. Vamos lá. Esteja pronta para vir quando eu te chamar. Para pensar. Essa história é uma alegoria. Isso significa que é algo parecido com as parábolas de Jesus e que Jesus contou. Os personagens e lugares ilustram, eles fazem a figura de algo que precisamos aprender. Por exemplo, quem é o pastor? Ele é Jesus. Quem é o medo? Eu me pergunto. Medo é realmente alguém dentro de cada um de nós. Jesus, nosso pastor principal, quer que sejamos fortes por dentro, em nosso homem interior, o nosso homem espiritual. Medo está aleijada e não é muito bonita. Deus quer que sejamos saudáveis e bonitas por dentro. O homem exterior não importa tanto. Quem são os parentes temidos? Dentro de cada pessoa existem medos, preocupações, hábitos errados, dos quais precisamos nos libertar. Quais são os lugares altos? Não é o céu. No capítulo final do livro, você encontrará o céu chamado de lugares mais altos. Jesus quer que sejamos fortes e saudáveis em nosso
homem interior, livres do nosso inimigo muito antes de chegarmos ao céu. Ele quer que aprendamos a estar no topo dos nossos problemas e das nossas preocupações. Como uma corça salta nas montanhas, Ele quer que vivamos uma vida cristã vitoriosa aqui na terra. Porque a jornada para os lugares altos era um segredo? O que acontece dentro do seu homem interior é visto apenas por você e pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas veem o lado de fora, onde você pode parecer ótimo, mas Ele olha para o nosso coração. Leia o grande livro, a Bíblia. 1 Samuel 16:7, Salmos 18:33, onde ele faz os nossos pés como os da corça, Abacuque 3:19, para que eu possa ir aos lugares altos, Salmos 18:3, invocarei o Senhor e ele me salvará dos inimigos. E vamos orar para terminar esse capítulo de hoje. Jesus, às vezes eu também tenho muito medo, como eu tive hoje à tarde. Ajuda-me a confiar no Senhor como meu pastor. Por favor, ajuda-me, meu homem espiritual, a não ficar aleijado e com medo. Eu quero ser forte por dentro para o Senhor. Ao ler esses capítulos que nós vamos ler nesses próximos dias, ajude-me a entender o que eles significam. Deixe as palavras fazerem figuras e imagem no meu coração das lições que você quer que eu aprenda. Vamos ler mais 10 minutinhos e depois nós vamos orar nessa convocação que nós estamos fazendo hoje. Medo deixou sua reunião com o pastor, o seu encontro com o pastor, sentindo como se nunca mais ela fosse sentir medo. Ela começou a cantar uma de suas músicas favoritas do grande livro, o livro que os pastores amavam cantar enquanto trabalhavam nos rebanhos e os guiavam pelos campos. Felizmente, ela caminhou quando de repente viu covardia. Pobre Medo, seu coração se encheu de um pânico terrível. Ela olhou para a direita e para a esquerda, mas não havia lugar para se esconder. Covardia estava vindo direto em sua direção. Bem, aqui está você, finalmente pequena, com muito medo. Então nós vamos nos casar. O que você acha disso? Ele a beliscou como se estivesse tentando brincar, mas isso a machucou muito. Então ele a agarrou e a pobre Medo chorou de dor. De repente, covardia a soltou e se afastou. O pastor estava lá. Um olhar para seus olhos brilhantes e a equipe do pastor elevada foi mais do que suficiente para aquele valentão. O covardia virou-se e fugiu. Medo começou a chorar. Claro que ela deveria saber que covardia era covarde. Tudo o que ela precisava fazer era chamar o pastor. E esse valentão teria fugido de uma vez só. Agora o vestido dela estava rasgado, os braços machucados e o coração cheio de vergonha. Ela não se atreveu a olhar para o pastor. Ela supôs que ele também estava pensando como ela era boba de ter tanto medo. Mas se ela olhasse, teria visto com que ternura o pastor a observava enquanto ela mancava em direção à vila. Medo acordou cedo na manhã seguinte e todos os seus medos se foram. Seu primeiro pensamento foi sobre o pastor. Provavelmente em algum momento de hoje ele iria começar a levá-la aos caminhos altos e ela iria com ele. E isso a empolgou tanto que ela mal podia tomar o café da manhã e quando começou a se preparar para a jornada, cantou uma música do grande livro do pastor. Durante toda a manhã, sempre que pensava no pastor, ela corria para a porta ou a janela para ver se ele estava vindo chamá-la.
Ao meio-dia, ele ainda não havia chegado, mas outros vieram. De repente, antes que ela percebesse o que estava acontecendo, houve um pisoteio de pés e muitas vozes barulhentas, e então ela foi cercada por um exército inteiro de tias, tios e primos. Liderando o grupo estava Dismal, as suas filhas, sombrias e maldosas. Em seguida foi o próprio Senhor Terror, seguido por Pavor. Eles correram direto para Duxaré e trancaram a porta. Toda a família falava sobre como ela precisava passar muito tempo com seus parentes e como o casamento com covardia seria a melhor opção. Disseram-lhe que ela poderia ajudá-lo a se tornar uma pessoa gentil e melhor. Medo sentou-se e ouviu as vozes deles. De repente, todos ouviram algo lá fora. Ao longe estava um som de um homem cantando uma música, uma das músicas do livro, que Medo amou ao ouvir. Então o próprio cantor apareceu, passando lentamente na pista. Era o pastor principal, já levando seu rebanho para o local de beber água, enquanto ela ouvia a música dele. Medo percebeu que o pastor a estava chamando para ir com ele. Mas aqui estava ela, trancada nos seus terríveis medos e incapaz de responder ao chamado dele. Ela não percebeu que os medos estavam prendendo a respiração como se ela respondesse, porque se o fizesse, todos corriam loucamente pela porta. A pobre Medo estava com muito medo de telefonar e depois ser tarde demais. No momento seguinte, sentiu a mão pesada do terror sobre a sua boca e muitas outras mãos segurando firmemente na cadeira. Quando eles tiveram muita certeza de que o pastor se foi, eles a deixaram ir e perceberam que Medo havia desmaiado. Eles a teriam levado para lá e para cá, mas decidiram que era um perigoso. As pessoas da vila logo voltariam ao trabalho. Os temores decidiram esperar até escurecer, quando ninguém poderia vê-los. Então eles a levaram para casa, para casar com covardia. Eles colocaram muito medo em sua cama e começaram a procurar os armários por todos os lados para comer. Foi dito a Sombrio que ficasse com medo caso ela acordasse. Gradualmente ela acordou e quase desmaiou de novo quando viu a casa ainda cheia de parentes, temendo. Ela não se atreveu a pedir ajuda porque todos os seus vizinhos estavam fora do trabalho. Mas estavam. Só então ela ouviu a voz da sua vizinha, a senhora Valente, que significa muito corajosa. Sombrio estava desesperado para o que iria acontecer depois. De repente, Medo pulou da cama e gritou pela janela o mais alto que pôde. Valente, Valente, venha me ajudar, venha rápido, socorro. E amanhã nós vamos continuar a leitura desse livro. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração nesses próximos dias, falando através da leitura desse livro. Eu tenho certeza que no momento que nós estamos vivendo, existe pavor, existe medo nos cercando o tempo inteiro. Mas Deus é aquele nosso bom pastor. Ele está conosco e Ele vai nos levar para lugares altos.